falar sobre o CNPJ, né? Como é que foi a minha questão aí em relação a me tornar PJ. Eu já tinha o CNPJ desde 2015, em relação ao RH, né? Então, o meu CNPJ era MEI. E aí, em 2017, eu cancelei esse primeiro MEI de 2015 e fiz um outro em 2017. E fui seguindo com ele. Eu conto sobre isso também no meu canal, lá na Rede Vizinha, né? E conto sobre a minha experiência com o CNPJ. Então, eu paguei durante um tempo o DAS lá e esqueci. Lá para 2019, abri em 2017, lá para 2019 eu parei de pagar porque eu tava trabalhando CLT e não tava dando a mínima pro MEI, achei que não teria nenhum problema. Quando foi em 2022, que eu estava perto de me formar, eu já me formei com a intenção de ter o CNPJ de psicologia, né? Porque eu só fui descobrir em 2022 que psicólogos não pode ter MEI, né? Tem que ser Simples Nacional. Aí no mínimo, né? E aí eu já comecei a ver essa questão. Entrei em contato com um contador e, para minha surpresa, a minha MEI tinha sido desenquadrada por falta de pagamento dos DAIs, né? E eu não sabia que isso poderia acontecer. E aí eu paguei a multa, por isso, paguei tudo que estava atrasado, então eu tive um custo aí, fora o que eu paguei para a contabilidade, eu não lembro exatamente quanto que eu paguei para a contabilidade, mas deve ter sido em torno de R$500. E para que gerasse para mim os boletos de 2019 a 2022, 3 anos, né, de DAS atrasado. E aí eu devo ter pago de multa aí uns quase R$2.000, né? E aí, beleza, resolvi a questão, contratei uma outra contabilidade, que é a Senhor Contábil, então eu vou falar mais sobre a Senhor Contábil, tá? Se você, psicólogo, também está procurando uma contabilidade, eu indico a Senhor Contábil, que é a contabilidade que cuida da minha empresa. Então, quando eu entrei em contato com a Senhor Contábil, já em 2023, que eu já estava com meu CRP, e aí eu comecei a fazer eu saí da empresa, como eu falei, da última empresa que eu trabalhei como RH, e comecei a tratar essas questões aí do PJ para que eu pudesse trabalhar nas plataformas digitais, porque muitas delas exigem, né, CNPJ. Então, eu já estava vendo essa questão. Então, eu paguei para a contabilidade para fazer essa migração, foi em torno de R$600. A mensalidade na época era R$68, hoje já está em R$98, né, por mês. Era R$68, e paguei também algumas taxas pro estado, né? Tá, não lembro se foi pro estado ou município e tal, enfim. Paguei taxas e aí que foi em torno de... Teve uma de R$600 que eu paguei e outra de 1.000 e pouco no final, assim, né? Essa migração demorou cerca de 3 meses. Pode ser mais rápido que isso, mas eu demorei um pouco para pagar as taxas, né? Porque foi muita informação de uma vez só, eu estava em início de carreira, né? Então, eu estava com uma questão séria na minha família, na questão de saúde, então ficou tenso para mim. E aí, como eu demorei a pagar, o processo demorou 3 meses, da migração da MEI para Simples Nacional, certo? E eu já estava trabalhando já nas plataformas digitais, estava trabalhando já na eMind, no Zen Club, na Tela Vita, e só gerei as notas fiscais depois que o meu CNPJ já estava ok, tá? Então, eu tenho no meu CNPJ o KNAI de psicologia e o KNAI de RH que já tinha antes, né? Então, eu deixei esse KNAI ainda. Então, eu posso também prestar serviços na área de recursos humanos, na área de treinamento, de recrutamento e seleção, nessas áreas também, né? E também, recentemente tive uma questão com a Shopee, né? Eu falei para vocês que eu também ia comentar sobre outras atividades, né? Que esse canal, ele tem também um intuito de falar de outras fontes de renda, né? De outras possibilidades, assim, além da psicologia, e uma delas é a Shopee. E recentemente eu tinha tenho, né, uma loja na Shopee, e eu era CPF até recentemente, eu era pessoa física,
Então, eu comecei a girar bem, assim, as minhas vendas. E aí eu tive a brilhante ideia, de, para dizer ao contrário, de mandar o meu CNPJ com o KNAI da psicologia para a Shopee. Porque eu jurava que eles iam avaliar e eu negar, né, a migração de CPF para CNPJ, né, para a pessoa jurídica, e que eles iam me falar o que eu precisava fazer para conseguir o que eu queria, né? E para minha surpresa eles migraram, né? E não tem como voltar atrás, né? A loja já está migrada e aí eu tive que começar uma outra loja do zero por causa dessa questão. Porque aí, para fazer um CNPJ, para alterar, né, colocar mais um KNAI de comércio, ia mudar muita coisa. Eu ia ter que pagar para contabilidade em torno de R$800, mais as taxas, né, que tem que pagar da prefeitura, do estado, enfim. E mais a mensalidade da contabilidade também mudaria de 98 para R$250. Então ia mudar muita coisa e eu não estou preparada para essa mudança no momento. Então eu preferi criar uma loja zero. Depois da loja já ter uma reputação bacana, tinha mais de 450 produtos vendidos e já estava girando muito bem, tinha pedidos quase que diariamente, aconteceu isso. Além do choque, foi um aprendizado, né? Eu não sabia dessa informação, deveria saber, claro que eu deveria, mas eu não sabia e eu me dei mal. Então, eu vou contar também essas experiências aqui sobre essas outras possibilidades, né? E também é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, mexer com essa questão, assim, de Shopee, de vendas, de empacotar os produtos e tudo isso era legal pra mim, sabe? Eu gostava desse movimento, até porque tem um ponto de coleta na minha rua, então era muito fácil eu fazer isso, né? Então, enfim, começando do zero, vivendo e aprendendo, e ser empreendedor é isso, tá com a mente ativa e deu um problema aqui, a gente vai resolver e vamos, né? E a vida vai seguindo, sempre. Então, em relação ao CNPJ, foi isso, né, que aconteceu. Já estou com o meu CNPJ ativo e atuo no Zen Club e na Tela Vita como PJ, né? E lembrando que aquilo que eu já comentei, né, em vídeos anteriores, como PJ, no início para mim foi assim, eu tô acostumada a ser CLT desde que eu me entendo por gente, né? Desde os 18 anos de idade eu trabalhei CLT, exceto quando eu fiz intercâmbio ou fiz estágio, que eu não fui CLT, fora isso, sempre CLT. E quando eu fiz a migração aí para PJ, dá um medo, assim, sabe? Porque não tem mais fixo. Ou seja, se não correr atrás, né? Se não trabalhar, se não se dedicar e tudo mais, o dinheiro não vem, não. Então tem que estar muito, muito disposta, né, com tempo disponível, mas